Começar aqui, tá bom, gente? Para a gente poder já dar seguimento. Primeiro, agradecer enormemente a presença do professor Paulo Matos, pela gentileza de aceitar o convite. Fiz esse convite já tem mais de mês, humildemente, né? Prontamente aceitou, então a gente já fico muito feliz, né? pela gentileza mesmo. Né? Junto ao professor Marcelo Elevato também, que está sempre conosco aqui, né? Como debatedor, como moderador, ajudando sempre com perguntas muito pertinentes, né? Com a sua visão da psiquiatria e de mundo, que acho que fica muito rico para a gente poder trazer aí um conteúdo relevante para todos que estão ouvindo. Professor Paulo Matos, ex-professor da FRJ e hoje pesquisador do Instituto DOR. Pesquisador não, né, professor? Não, Diretor? não, sou pesquisador e eu coordeno a área de neurociência. Isso, coordenador de neurociência do Instituto DOR, então está bastante ocupado, provavelmente, e conseguiu uma brechinha aí para estar com a gente. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Legal. O tema de hoje é pseudo-TDAH em adultos, foi um tema, inclusive, que foi sugerido pelo professor Paulo Matos, que eu ouvi, assim, só de ouvir pseudo-TDAH em adulto, eu já adorei. Né? Eu falei com o professor Alevato, ele já ficou também de cabelo em pé. Eu falei, vai ser ótimo, então, né? Porque se nós dois tivemos essa sensação, provavelmente muita gente vai ter. E ninguém melhor do que o professor Paulo Matos para trazer esse tipo de expertise, né? E poder dialogar conosco aí, para a gente esclarecer, na verdade, né, esse tema em si. Eu acho que todos nós aqui encaramos com muita frequência pacientes com questões de déficit de atenção no consultório, ávidos por um diagnóstico TDAH, né, e a gente tem ali o trabalho de ficar descascando aquilo, né, decantando para chegar a uma conclusão mais fidedigna e, muitas vezes, irritando os nossos pacientes quando concluímos que não se trata de TDAH. Né? Então, eu acho que quanto mais a gente tiver informação a respeito disso, mais substância a gente vai ter para a nossa argumentação, e melhor o paciente vai ser tratado, os desfechos serão sempre melhores. Né? Hoje, nós não teremos uma aula expositiva com slides, como é normalmente o nosso padrão. A gente vai, na verdade, fazer perguntas, né, sequenciais, como o mesmo modelo de sempre, né, tanto eu quanto o professor Alevato, quanto o professor Paulo, estaremos aqui na fala ativa. Todos vocês podem fazer perguntas escritas, né, nós vamos ler também ao longo aqui do processo, e peço também que fiquem com os seus microfones desligados no momento, para não ter muito ruído aqui acessório e não atrapalhar a nossa transmissão. Tá bom? Muito bem-vindo a todos, muito obrigado pela participação de sempre. Vou passar a palavra para o professor Paulo e perguntar antes se o professor Alevato quer fazer alguma consideração antes de nós passarmos a palavra também. Não. Rapidamente aqui, só para não me outorgarem um título que eu não tenho, tá? Eu não sou professor, tá? Então Para mim pô. Foi meu preceptor e supervisor na residência, né? E, na verdade, o professor é o Paulo aqui. O Paulo foi meu orientador no mestrado, embora nós tenhamos idades próximas, né? E é uma pessoa muito influente aí na minha formação. Sou muito grato à oportunidade que eu tive de aprender muito com ele. Hoje é uma oportunidade também de recordar esses bons tempos. Então, vai ser um prazer. Tá bom? Legal. Sem mais delongas. Maravilha, professor. O senhor quer falar alguma coisa ou quer que eu já comece? Não, eu achei que esse tema seria interessante da gente conversar aqui hoje, né, nesse bate-papo da Revitalis, porque é uma coisa que a gente está vendo no dia a dia, né? As pessoas ficam na dúvida se tem ou não um diagnóstico, e o que tem acontecido foi exatamente isso que você mencionou, Sérgio. Os pacientes chegam na consulta e eles querem esse diagnóstico, é uma coisa incrível. Quer dizer, eu tenho mais de 30 anos de formado, eu nunca tinha visto alguém ficar chateado porque não recebeu um diagnóstico. É uma situação inédita, né? E tem pessoas que dizem, depois me mandam mensagem, fiquei decepcionado com a consulta. Eu falei, gente, não é possível. A pessoa ficou decepcionada porque não recebeu o diagnóstico que queria ter recebido, mas é uma situação inédita, né? Assim, as pessoas querem receber um diagnóstico. Eu acho que o que acontece
existem várias razões para esses casos, né, que a gente chama de pseudo-TDAH ou um TDAH falso positivo. Eu acho que a primeira coisa importante é que desatenção é um sintoma muito inespecífico, né? Ele é muito inespecífico. Um monte de transtornos completamente diferentes entre si cursam com desatenção. Então, TDAH é um deles, mas autistas são muito desatentos, pessoas que têm ansiedade são desatentas, a ponto de um dos critérios para diagnosticar ansiedade, segundo aquele manual diagnóstico americano, o DSM-5, um dos critérios é desatenção, né? Então, pessoas ansiosas são desatentas, pessoas deprimidas também são desatentas, pessoas com bipolaridade são desatentas, pessoas que fazem uso regular de cannabis são desatentas, pessoas que tiveram histórico de traumatismo crânioencefálico, né, traumatismo craniano, e até mesmo pessoas normais, submetidas a determinados contextos, vão apresentar desatenção. Então, esse sintoma, é muito fácil você dizer assim, poxa, eu sou muito desatento. Aí, quando você entra para pesquisar na internet, a primeira coisa que aparece é TDAH. E aí você começa a ver aqueles 18 sintomas que fui eu que traduzi para o português há mais de 10 anos atrás, e a pessoa se identifica, né? Uma coisa importante é que aqueles 18 sintomas, eles são 9 sintomas de desatenção, né? É muito fácil você se identificar com aquilo. E pessoas normais têm alguns daqueles 18 sintomas. É muito difícil alguém não ter nenhum daqueles 18 sintomas, né? Então, essa é a primeira coisa. Isso é importante porque esse diagnóstico, é claro que quando a pessoa chega no seu consultório, Sérgio, ou no consultório do Marcelo, ou no meu, a pessoa quer saber se tem ou não tem, né? Uma coisa assim categórica. Uhum. Mas esses diagnósticos assim, tem ou não tem, não se aplicam ao TDAH. Então, tem diagnóstico que é assim em medicina, né? Por exemplo, o HIV, ou você é soro positivo ou você é soro negativo. Só tem duas possibilidades. Não tem o meio termo, né? Muitos diagnósticos assim, é o tudo ou nada. Mas vários outros diagnósticos em medicina não são assim. Por exemplo, diabetes. Todo mundo tem açúcar, algumas pessoas têm mais, outras pessoas têm menos, né? Varia na população. Quando passa de um certo ponto, eu chamo de diabetes. Mas todo mundo tem açúcar em algum grau, né? Não é uma coisa de ter ou não ter, né? É tudo ou nada. É o quanto que você tem. E aí o que acontece é que existe Então, como todo mundo tem algum grau, alguns daqueles 18 sintomas de TDAH, é muito fácil a pessoa se identificar. E aí outras variáveis contribuem para essa falsa percepção de TDAH. Primeiro, a vida que a gente leva, que é muito diferente da vida que a gente levava no meio do século XX. É muito diferente agora, no século XXI, a vida que a gente leva, né? É bem diferente. E muitas vezes as demandas às quais o indivíduo está submetido fazem com que ele, que tem poucos sintomas de desatenção, né, não teria o suficiente para chegar a um diagnóstico, ele vivencia aquilo como uma coisa terrível, como uma coisa, não, eu sou muito desatento e tal. Por quê? Porque as demandas a que ele está submetido são muito altas, mas ele não tem muita desatenção. Ele tem alguns sintomas, como outras pessoas também têm, né? E ainda mais se ele estiver ansioso. Se ele estiver ansioso, certamente ele vai se identificar com aqueles sintomas. Indivíduos ansiosos, quando leem aqueles 18 sintomas, eles se identificam muito, mesmo que eles nunca tenham tido TDAH na vida. E aí tem um outro fenômeno, né, que é um desdobramento disso, que a pessoa se agarra a esse diagnóstico para justificar um monte de coisas na sua vida. E ela passa a ter uma visão, né, de tudo que aconteceu de ruim, que não deu certo e tal, desde o casamento até o trabalho, que foi por causa do TDAH. E aí o TDAH passa a justificar um monte de situações e a pessoa passa a viver aquilo, né? Eu já vi isso acontecer várias vezes, né? Essa me parece, professor, na verdade, o grande motivo da busca desse diagnóstico, né, do TDAH, né, trazer uma justificativa para dentro da vida, né, de certa forma, se respaldar nisso,
Não, mas a gente faz naturalmente. Não sei. Mas é assim, é uma tendência normal do ser humano, né? Por que que as pessoas veem astrologia, né? Porque o meu signo é touro, que tem tendência, mas o ascendente é tal, é por isso que eu sou impulsivo e não sei o quê. Assim, naturalmente as pessoas procuram algum tipo de justificativa ou explicação para, assim, para o seu comportamento, para a sua forma de ser, né? A coisa mais comum eu quero fazer meu mapa astral, quero saber qual é o meu signo, né? E, enfim, isso não tem fundamento científico, mas revela assim, aquela busca da gente tentar entender um pouco as coisas. E esse diagnóstico vem, então, por ser muito frequente, né? Vem explicar um monte de coisa. Para piorar a situação, Sérgio, acontece assim, que agora, com a internet, né, e nós agora mesmo utilizando essa ferramenta, tem uma quantidade aí de TikTok, Instagram e um monte de coisa, de pessoas falando coisas assim, as mais incríveis, não, porque TDAH é isso, TDAH é aquilo, assim, você não sabe de onde surgiu aquilo, né? De onde que a pessoa tirou aquelas coisas, aquilo não tem fundamento científico, né? E, enfim, as pessoas consomem aquilo e acham que tem aquilo, enfim, é bem complicado. E aí surge essa situação que você falou, da pessoa fica frustrada porque chega lá no seu consultório e você diz, não, você não tem TDAH, e a pessoa se decepciona, né, com a situação. Você acha também, professor, que assim, no nosso mundo atual, né, onde o acesso à internet é extremamente múltiplo, onde os estímulos eles são quase que saltatórios, né, está todo mundo com esse pensamento operativo muito voltado para estar dentro de um estímulo por um período de tempo muito curto e já pular para outro. Acho que, de certa forma, isso também ajuda a moldar o cérebro na direção, né, de ter menos capacidade de promover foco e ficar um pouco mais disperso. Uma coisa que é muito fácil de você observar numa sala de espera onde o médico atende adolescente e até mesmo criança, né? Hoje em dia, por exemplo, se você chama os pais para conversar primeiro e o menino vai ficar ali, o pai imediatamente fica preocupado. Meu filho, você quer o celular do papai para usar o celular? Você quer jogar? Você quer... Assim, é impossível uma criança ou um adolescente esperar 15 minutos, meia hora sem fazer nada. Não existe essa possibilidade. Isso desapareceu, né? Agora você tem que estar o tempo todo ocupado. Se você está sentado, não existe mais a possibilidade de você ter tédio, né? Poxa, eu estou esperando aqui o ônibus chegar, estou esperando, sei lá, a van que vai me levar para a escola, estou esperando aqui a minha hora, a hora da minha consulta. As pessoas, principalmente essa geração nova, não tem tolerância a esse tipo de coisa, ela tem que estar ocupada, né? E obviamente, como o celular está ali ao alcance da mão, é aquilo que vai proporcionar alguma atividade, porque as pessoas não são mais capazes de contemplar, ficar olhando, fazendo alguma coisa, esperando, né? Eu acho que sim, eu acho que nesse sentido existe um aumento grande de impulsividade, né? Eu acho que as mídias sociais, o uso da tecnologia, né, levou a um aumento da impulsividade, as pessoas se tornaram mais impulsivas, claramente, né? E fora, eu sei que não é o nosso assunto aqui, é a questão de ansiedade e depressão, que só aumenta, né, à medida que o uso da mídia social cresce, né? E uma coisa importante, Sérgio, que eu vejo também, principalmente em relação a adolescente, é que eles, muitas vezes, os pais confundem. E já teve um pai, uma vez, que ficou chateadíssimo, porque ele tinha certeza que o filho tinha TDAH, ele já tinha consultado inúmeros sites e tal, enfim, mas o menino não estava nem aí, o menino não tinha interesse nenhum naquilo, entendeu? Assim, já é muito difícil atualmente você ter adolescentes que consigam se conectar emocionalmente com o que é aprendizado, né? Diz assim, poxa, o sonho do cara é ser digital influencer, né? Ou então fazer um canal do OnlyFans para vender, sei lá, moda, né? E aí o sujeito tem que aprender equação do segundo grau, as causas da Revolução Industrial, um troço que aconteceu há tanto tempo, ele não tem nem parâmetro assim, referencial de saber que diabos era a Revolução Industrial, e decorar as regras atuais para uso do hífen.
Assim, não dá. Tipo assim, Até subir aqui. não tem como, não tem como. Ele não sabe para que ele vai usar a equação do segundo grau. Na verdade, nem eu sei. Para que ele vai usar a equação do segundo grau? Então fica muito difícil. Não é possível você prestar atenção num troço no qual você não entende nem qual é a razão daquilo, a importância daquilo, o significado. Aí o garoto não quer saber de nada daquilo, ele vai empurrando com a barriga, né? Como ele é inteligente, estuda na véspera da prova um pouquinho, cola aqui e tal, e o pai vê que o menino ele é desatento porque ele não tem atenção. Entendi. Não é primário, é secundário. Não seria normal uma pessoa prestar atenção em algo que não lhe interessa. Isso não existe. Né? Não existe. Aí o garoto não quer saber de nada daquilo, está de saco cheio da escola e tal, e o pai acha que ele tem déficit de atenção. Não, de fato, ele tem um déficit de atenção, mas é secundário, não é o problema primário. Né? Esse fenômeno de falta de interesse escolar é muito antigo, né, na verdade, né, professor? Não é uma coisa que a gente vê nessa geração apenas, né? Mas a gente vê nessa geração hoje, pelo menos é a impressão que eu tenho, um nível de comportamento TDAH-like, se puder chamar isso, Deus me livre, me perdoe, né? Bastante frequente e, como a gente falou, muito provavelmente pelo esse uso de mídia digital muito intenso, né? Esse pensamento voltado para a mudança rápida de estímulo em detrimento de um pensamento mais reflexivo, mais aprofundado, que está um pouco em desuso. E isso contaminou todas as nossas áreas. Eu não sei se vocês tiveram a experiência recente de chamar alguém, um técnico especializado, para consertar alguma coisa no seu computador enquanto você está ali do seu lado. Eu não sei se vocês já viram. Não, eu vou baixar o programa tal, enquanto isso eu vou entrar no gerenciador de programas, mas deixa eu ver como é que está o cache de não sei. Ele faz, você não consegue nem acompanhar o que a pessoa está fazendo, porque enquanto ele está baixando um aplicativo, ele está vendo uma outra coisa que ainda não baixou, né? E aí ele pergunta para você uma terceira coisa. Tipo assim, isso assim, é enlouquecedor. Eu me lembro, eu tenho uma aula que eu dou sobre esse assunto, que eu tirei uma foto de um outdoor do Google. O outdoor é o seguinte: acompanhe 3 jogos de futebol ao mesmo tempo. Eu fico pensando assim, gente, por que alguém, mesmo se o cara fosse fanático, né, por que alguém acompanharia 3 jogos de futebol ao mesmo tempo? Ter interesse nisso, né? Pois é. É só se o cara é um jogador profissional e ganha dinheiro com aposta. Então, não é possível, né? É impressionante, né? As pessoas, assim, o tempo todo a gente navegando e mudando e mexendo, enfim. É claro que isso compromete, isso não é TDAH, isso não é a causa do TDAH, mas acaba criando um comportamento que é muito parecido com o TDAH. Né? Esse TDAH-like, né, que eu falei aqui. Né? TDAH-like, é muito parecido, né? Mas isso não é TDAH. E aí fica difícil, né? Porque o que veio antes, né? O ovo ou a galinha? Porque já que desde muito cedinho, né, as crianças estão tendo esse tipo de acesso, né? Aquela que tem realmente TDAH acaba, de repente, passando até despercebida no meio desses outros que estão mudando seu cérebro dessa forma desde muito pequenos também. Né? E um outro problema de você ter uma quantidade grande de diagnósticos errados, né, de falsos TDAHs, você acaba prejudicando quem tem TDAH, por vários motivos. Primeiro, você acaba desacreditando perante a população em geral o transtorno, que é um transtorno sério, ele com muita frequência subdiagnosticado, ele causa muitos problemas na vida do sujeito, mas aí quando você banaliza, né, e começa assim, uma quantidade absurda de pessoas com TDAH, escolas que tem 1/3 da turma com um laudo médico que tem TDAH e que precisa ou tomar medicação no intervalo, ou tem tempo extra de prova. Assim, tá realmente muito ruim a situação. Isso acaba prejudicando quem tem TDAH, né? Eu confesso que eu tenho bastante resistência quanto ao diagnóstico de TDAH. Não, eu acho que tem que ser um diagnóstico bem feito. Aí começa uma banalização, certo? Coisas do tipo assim, ele só estuda na véspera, ele não tem hábito de estudo. Gente, ninguém hoje em dia
estuda diário. É muito raro. As pessoas estudam na véspera. Isso não é traço de TDAH. A outra coisa que me irrita profundamente é a história do hiperfoco, né? Eu não sei de onde surgiu essa maluquice. As pessoas continuam falando disso. Em 2020 saiu um estudo enorme sobre isso, comparando quem tem TDAH e pessoas normais, né? Mostrando que não existe diferença nessa história de hiperfoco, né? Hiperfoco é o que antigamente se dizia assim: você senta e presta atenção numa coisa, né? E abstrai o que está acontecendo à sua volta. E agora inventaram esse negócio de hiperfoco. E não existe isso, né? Porque o fulano é muito impulsivo, né? Mas hoje em dia a tecnologia leva a gente à impulsividade, né? Muitas coisas que acontecem nos grupos de WhatsApp, nas mídias, entre os adolescentes na escola, é por impulsividade, porque o cara fala um troço que depois ele não deveria ter falado, né? Ou faz alguma coisa que depois ele não deveria ter falado, né? É assim, porque ele não estuda, ele não consegue sentar para ler um livro. Mas os alunos agora não leem mais livro, eu não sei se vocês sabem, mesmo quando o professor de português recomenda um livro, por exemplo, da literatura brasileira. Olha, a prova vai ser sobre o livro tal, né? Vocês acham que alguém lê o livro? Não, eles entram na internet para ver um resumo, de preferência em vídeo, do livro. Todos eles fazem isso. Eles não leem o livro, né? Eles entram para ver o resumo e assistir o resumo, e um passa para o outro o link no WhatsApp, né? Então, assim, é um comportamento diferente, a gente tem que ter mais cautela para poder chegar a um diagnóstico preciso, né? E é uma situação difícil, principalmente para adultos, Sérgio, porque saiu um estudo em 2019 do grupo do professor Eugênio Grevê, lá do Rio Grande do Sul, que foi aquele estudo que acompanhou, chama-se Estudo de Pelotas, né? É um estudo grande que pega desde o nascimento, agora até eles já estão com quase 40 anos de idade, né? E para investigar várias doenças, vários problemas diferentes, né? É um estudo populacional. E aí, o que eles observaram? Eles entrevistaram adultos com 22 anos de idade e perguntaram para eles se eles tinham sintomas atuais, né, aqueles 18 sintomas, e também se eles tinham sintomas lá atrás, na infância, né? Porque para fazer o diagnóstico de TDAH é necessário que os sintomas tenham surgido desde precocemente, lá atrás, antes dos 12 anos de idade, né? E o que eles observaram? E o que eles observaram? Eles observaram o seguinte, que 60% desses adultos jovens, que diziam que tinham sintomas, não tinham sintomas. Como é que a gente sabe que não tinham? Porque quando eles tinham lá 8, 10 anos, eles foram avaliados junto com os pais. Então, aquilo estava registrado lá atrás, 10 anos atrás. Aí, quando o cara chegou com 22, você pergunta, como é que era a sua infância? O cara dizia que poxa, 60% diz que tinha sintoma, e você tem um registro lá, porque na época ele foi avaliado. Ele não tinha sintoma, tá? Então, você também tem a situação dessa falsificação do passado. Então, fica realmente difícil. É uma coisa que você tem que ter muita cautela, né? Muita cautela. Eu até Bom, meus... Fala aí, professor. Está saindo meu som aí? Tá saindo. Estava ruim aqui. Bom, é o seguinte, meus dois primeiros comentários o Paulo já falou, né? Que era o mito do hiperfoco e essa questão do diagnóstico retrospectivo, né? Abaixo de 12 anos. E queria saber, Paulo, o seguinte, né? Na minha vivência clínica, que não é muito de atender pacientes com TDAH, eu vejo que agora a gente tem como se fosse uma segunda onda do TDAH. Teve uma moda do TDAH, talvez há uns 10, 15 anos atrás também, que era caracterizada exatamente por isso, né? As pessoas viam, na época, o diagnóstico mais na televisão do que propriamente na internet, e iam reivindicar que tinham o seu TDAH para chamar de seu, né? Eu quero um TDAH para chamar de meu. Não sei se você viu, percebeu que tem havido uma onda, ou se essa onda aí é um tsunami que vem desde
15 anos atrás, e para a gente que não trabalha direto em infantil, fica meio imperceptível. Não, eu acho que é uma combinação de fatores, Marcelo. É o fato de ser um diagnóstico facilmente falso positivo, né? Sim. Segundo, a vida que a gente tem hoje em dia é uma vida que tem várias demandas diferentes, né? Simultâneas o tempo todo. Eu vejo pessoas assim, não, porque eu tenho que responder o Instagram, o WhatsApp, o e-mail. Eu tenho 2 e-mails, o do trabalho e o pessoal. A pessoa tem 4 fontes de comunicação para responder ao longo do dia, porque se ela não responde o WhatsApp em menos de 30 minutos, a outra pessoa manda um sinalzinho assim, olha, não viu aqui a minha mensagem? Né? Assim, é uma coisa inacreditável, né? É inacreditável. É como se ele passasse o dia inteiro à disposição para responder o WhatsApp. Mas, na verdade, as pessoas têm expectativa que você responda ao longo do dia inteiro a mensagem que ela mandou para você. Tipo assim, enfim, é muito complicado. E também a ideia de que a sua performance cognitiva não está suficientemente boa. Então, a outra coisa que vem acontecendo muito são as pessoas que chegam para dizer assim, eu tenho disfunção executiva. Bom, função executiva é um troço que tem 33 definições diferentes em neuropsicologia, né? Mas, basicamente, é a capacidade de você se organizar, planejar e fazer as coisas, né? E aí a pessoa tem 3 filhos, a empregada está com Covid, não veio, ela está fazendo o curso de pós-graduação online e tem que levar a mãe com Alzheimer no neurologista. Ela me diz que ela tem disfunção executiva. Eu falei, olha, me desculpe, mas realmente tá difícil, né? Tá realmente, né? Tá não tem justificado como, não tem como, pois é. né? Assim, ela faz curso, tem 3 filhos, tem que cuidar da casa, assim, é impossível. Então, e as pessoas acham que elas deveriam gerenciar isso, não estou dando conta do meu dia a dia, mas daí você pergunta como é o dia a dia, é uma loucura o dia a dia da pessoa, e ela acha que ela deveria levar numa boa aquilo, né? Seria assim, tranquilo fazer aquilo, né? E quando não é tranquilo, né? Uma pílula mágica, né, para dar conta dessas demandas simultâneas. Assim, não tem como, né? E a situação é particularmente pior para as pessoas que estão fazendo concurso, né? Porque daí elas se submetem, né, por vontade própria, a períodos de estudo que são fora dos limites fisiológicos, né? Não é normal uma pessoa estudar 6 horas por dia durante 2 anos, né? Isso não é uma coisa normal. E as pessoas acham que elas estão desatentas. Eu não estou conseguindo estudar. Sim, mas porque não é normal você estudar 6 horas por dia, de segunda a domingo, né? Para fazer concurso para sei lá o quê, né? E as pessoas acham, não estou conseguindo. Sim, é normal, né? Aí entra uma outra faceta, né, do desempenho, né, professor, que seria as pessoas querendo tomar psicoestimulantes para poder se manter nesse ritmo, né, anormal de estudos por 6, 8, 10, 12 horas diariamente, e isso sendo visto, na verdade, como um fator de desvantagem competitiva, né? Se você não toma, você está em desvantagem em relação aos colegas que estão tomando e assim sucessivamente. E foi bom você falar nisso, Sérgio, porque, na verdade, assim, não tem evidências de que o uso melhore o aprendizado. O que faz é você ficar mais tempo acordado. E eu sempre digo assim, olha, se você é motorista de carreta e tem que viajar de Porto Alegre a Salvador, realmente faria diferença na sua vida, porque você vai ficar acordado e vai poder dirigir a noite inteira. Mas se você está tomando para aprender, o fato de você ficar acordado mais tempo estudando não significa que você aprendeu mais. Na verdade, não existe evidência sólida de que aumente o aprendizado, né? Não há evidência disso. Ainda pode até atrapalhar, né, professor? Porque se pega o sono, se atrapalha o sono, você tem ainda um problema de consolidação. Pode. Memórias, né, que você vai ter que fazer. Só uma observação aqui, isso vale para o aprendizado, né? Porque para o desempenho não. Então, o cara que toma rebite, ele está muito mais sujeito a acidente, etc. Também, claro, com certeza. É por exaustão, assim como a gente conversava lá na Marinha, Sérgio deve lembrar disso,
né, dessas guerras que os americanos se metiam e as pessoas ficavam tomando psicoestimulante e drogas para transtorno do sono para ficarem acordados. E aí o índice de erros, de fogo amigo, de acidentes por imprudência, etc., aumentava exponencialmente, né? Desempenho, precisão não necessariamente do aprendizado, mas da execução do que eles já sabiam era afetado. E muito interessante, né, esse dado, né, professor, de que não há uma diferença na aquisição de informação. Isso aí realmente é algo que é um mito, e a gente vê muito na clínica isso. Eu costumo dizer, aí você me corrige, né, que para quem não tem TDAH, tomar psicoestimulante não é muito diferente do que tomar muito café. Né? Então, assim, eu não sei se é muito por aí, mas é a impressão que eu tenho, pelo menos. A outra coisa importante assim, é que a gente, hoje em dia, né, por conta da facilidade de comunicação, das pessoas entrarem em contato com centenas de pessoas, né, começa a haver uma onda de que, assim, porque é importante tomar isso e tal. Eu vou dar um exemplo muito claro que está acontecendo com o canabidiol. Agora, assim, o canabidiol, todo mundo quer para dor, Alzheimer, e um monte de coisas que não tem fundamento científico. Quer dizer, é tão impressionante que agora todo mundo que tem um parente com Alzheimer, a primeira pergunta que faz na consulta é se eu vou prescrever canabidiol. Falei, olha, você me desculpe, mas o número de artigos científicos, né, de estudos sobre esse assunto é limitadíssimo, os estudos são abertos, não tem metodologia adequada e não tem nem como concluir que traz benefício. E agora você pergunta assim, mas como é que todas essas pessoas ouviram falar de cannabis para Alzheimer? Pela mídia. Né? E aí o paciente já chega querendo. Então, a mesma coisa acontece com estimulante. Né? Não, porque meu filho não está indo bem na escola, porque é isso, e já acha que, se diz, olha, não vai ajudar, não adianta ajudar. Né? E tem situações que você sabe que não vai acrescentar nada. Tem uma coisa muito interessante que o Thomas Brown, que é um pesquisador de TDAH, ele já havia falado isso anteriormente, ele voltou a esse assunto quando eu estive com ele, a gente apresentou junto uma sessão clínica num congresso internacional de TDAH em Vancouver, no Canadá, e agora, no último livro dele, ele volta a esse assunto, e eu acho que é muito interessante o que ele coloca. Ele diz assim, olha, o estimulante, ele funciona de forma muito semelhante à sildenafila, que a gente conhece com o nome de Viagra, comercialmente, né? Se você está interessado, se você mantém um interesse, né, pela sua parceira ou pelo seu parceiro, e você tem uma dificuldade erétil, né, de ereção, o Viagra é capaz de corrigir. Mas se você perdeu o interesse pela outra pessoa, não adianta você tomar o comprimido que não vai funcionar. Né? E é exatamente o que acontece com o estimulante. Você vê assim, alunos que perderam interesse, não tem interesse nenhum naquilo, estão fazendo obrigado, porque o pai obriga, vai cortar mesada e tal, e acha que o estimulante vai modificar. Não vai modificar. Né? Exatamente como acontece com o Viagra. E o Thomas Brown fala isso no último livro dele. Né? É exatamente isso que acontece. Bom, outra pergunta aqui, professor, que eu estou lendo agora no chat, é o seguinte, acho que é boa pergunta, mas vejo que está bem contextualizada aí nesse período pós-pandêmico, né? Que a Helena, não está rodando aqui, Helena Cubeiro falou que vê muitos pacientes na clínica relatando que começaram a ter sintomas de TDAH e desatenção durante a pandemia, né? E acreditam ter TDAH. Existe uma associação percebida disso, né? Dessa coisa percebida, né? Porque isso é uma percepção do paciente. Sim. Existe. Lá no Instituto DOR de Pesquisa e Ensino, nós temos uma das linhas de pesquisa sobre Covid, existem várias, né? Cardiológica, pediátrica e tal. Uma delas é neurocovid, que é a avaliação de pessoas que tiveram, normalmente, a Covid grave, né? Mas eu já vi isso acontecer com pessoas que não tiveram Covid grave, de, após o Covid, ter dificuldades para se concentrar e, principalmente, problemas de memória. Tá?
Então, é uma possibilidade. A gente não chama de TDAH. Existem outras situações que também dão sintomas que são muito parecidos com o TDAH. Por exemplo, tem um artigo da Margaret Sibley investigando aqueles adultos que não têm histórico anterior, remontando à infância, e passaram a ter TDAH na vida adulta. E ela descobriu um número significativo de pessoas que tiveram traumatismo craniano, né? Os traumatismos cranianos, principalmente os leves ou leves e moderados, eles não vão dar sequela neurológica. O cara não vai ficar hemiplégico ou com uma deficiência, né? Ele vai se recuperar, porque normalmente os casos fatais são daqueles traumatismos graves, né? Os traumatismos leves ou leves a moderados, o sujeito pode ir até para o hospital, ficar em observação e tal, mas ele não vai morrer, né? E ele fica com sequelas, né? E uma das sequelas é justamente a dificuldade de concentração. Então, lá no Instituto DOR, a gente vê frequentemente, a gente faz avaliação de pessoas que tiveram traumatismo craniano, né? E a gente vê que uma das sequelas comumente é a dificuldade de se concentrar depois daquilo. Então, isso não quer dizer que seja TDAH, são sintomas parecidos com o TDAH, é o que a gente chama de fenocópia, né? O fenótipo é a expressão clínica, é isso que aparece, e o genótipo é o nosso DNA, são os nossos genes, né? Então, tem o genótipo e tem o fenótipo. O que a gente chama de fenocópia parece aquilo, mas não é. Um aspecto que é muito comum em medicina. Existem muitas fenocópias de doença dermatológica, doença reumatológica, né? E que parece uma coisa, mas não é outra coisa. Muito legal. Aqui eu gostei da questão do traumatismo craniano, porque tem, mais uma vez, voltando aí às nossas histórias de combate, né? Que tem muito, Força Armada Americana, que eles chamam de mild TBI, que é o traumatismo craniano leve, que muitas vezes nem para o hospital vai, né? São ondas de choque que atingem os indivíduos por explosão de mina, explosão de bomba e tal, e que depois deixam sequelas aí, cognitivas e até comportamentais, né? Tem até uma estrutura lá de reabilitação das Forças Armadas Americanas enorme, que só trata reabilitação, inclusive esse mild TBI. Isso que você falou de fenocópia é muito interessante, né? Porque tem esse trajeto aí da conversão do genoma em fenótipo é o território do epigenoma. E isso é muito interessante, porque qualquer influência ambiental vai, em última análise, alterar a tua expressão genética, até algo tão grosseiro como um traumatismo. Isso é muito importante de lembrar, e aí a gente já vai caindo naquelas questões dos sistemas cerebrais que são responsáveis por controle de atenção, de impulsividade, etc., que desafiam essa questão do nosso diagnóstico categorial, né? O paciente psiquiátrico, principalmente, tem muito essa tendência de dizer, eu tenho déficit de atenção. Só que déficit de atenção é um sintoma de uma disfunção de sistemas cerebrais que podem estar afetados em inúmeros diagnósticos. E muitas vezes nem os psiquiatras lembram disso na hora de diagnosticar, né? Quando estão atrás da listinha de sintomas lá para guiar a conduta. E aí cria aquela situação que o Sérgio falou no início, né? Quer dizer, o sujeito chega querendo o diagnóstico, né? Que é uma situação inédita. Como é que alguém quer um diagnóstico, né? E aí você diz que não, e ele fica decepcionado, e fica chateado, manda mensagem dizendo que não gostou e tal, enfim. É incrível isso, né? Porque ele compra aquela ideia, né? Te dá uma estrela no Google. Já que a gente está falando de tecnologia. Tem uma outra pergunta aqui, acho que tem até a ver com essa coisa da produção da fenocópia. Não sei o quanto que você vai fazer esse tipo de associação, professor, mas é o seguinte aqui, foi da Bárbara Tenório, né? Dizendo que está adorando a aula e pediu para falar sobre TDAH iniciar na vida adulta, que ela disse que viu que existem alguns estudos sobre isso, inclusive no Brasil. Né? Existem 4 estudos, né? Existiam 3, agora existem 4, mostrando que indivíduos que não tinham histórico anterior, e aí são estudos populacionais, então se acompanha o sujeito desde criança. Então,
independente do que ele fala, você está registrado lá no ano de sei lá quando que ele passou pela pesquisa, né? E aí eles viram que tinha uma quantidade muito grande de adultos que tinham sintomas de TDAH e não tinham histórico anterior. E aí a crítica que se faz a esses estudos é a seguinte: número um, em alguns desses estudos, o diagnóstico foi feito por escala de sintomas. E aquilo que eu falei para vocês. Se eu der aquela tabelinha com 18 sintomas, uma quantidade enorme de pessoas vai dar positivo e elas não têm TDAH. Tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que muitos desses indivíduos, quando você vai voltar, né, você vê que eles tinham, na verdade, o que a gente chama de quadro subsindrômico. Quando eles foram entrevistados, eles quase chegaram lá na fronteira, tá? Eles estavam aqui embaixo. Mas, gente, vamos combinar. Se o limite é 6 e eu tenho 5, assim, eu entendo que do ponto de vista para fazer pesquisa, categoria, faz diferença. Ou tem 6 ou tem 5, o limite é 6. Mas do ponto de vista clínico, não faz diferença eu ter 5 ou ter 6, até porque daqui a 2 semanas, quando me perguntar de novo a mesma pergunta, eu já vou ter 6 e não 5. Tá? Então, muitas dessas pessoas que era negativo, não tinha nada, eles eram subsindrômicos. Eles estavam ali, em cima do muro. Possivelmente, eles já tinham TDAH e, naquele momento, não foi diagnosticado, mas eles estavam ali na fronteira, né? Então, assim, eu, particularmente, eu tenho muita dificuldade de entender esse TDAH de início na vida adulta. Eu acho que é outra coisa. Eu acho que são desatentos, muitos são inquietos também, impulsivos, mas eu não sei se isso é TDAH. Né? Não sei se isso é TDAH. Uma outra coisa, falando de TDAH em vida adulta, ao que, na verdade, eu li, que existe também uma questão de, tanto esse diagnóstico de TDAH, né, sendo feito a posteriori, numa fase mais avançada da vida, muitas vezes passa despercebido, o paciente acaba chegando por outras questões, e você acaba ali dentro de uma avaliação clínica mais pormenorizada conseguindo fazer esse paralelo e alcançar o diagnóstico de TDAH no segundo momento. Mas, assim, eu li sobre TDAH em adultos mais velhos e demência como diagnóstico diferencial. Isso, é uma linha de pesquisa, inclusive quero convidar qualquer pessoa, né, qualquer um dos participantes aí hoje dessa nossa conversa aqui na Revitalis, qualquer um que tenha um paciente com mais de 50 anos e menos de 75, com suspeita de TDAH, pode encaminhar lá para o Instituto DOR de Pesquisa. A avaliação é absolutamente gratuita, a pessoa vai fazer uma avaliação extensa, clínica, neuropsicológica e com ressonância magnética. Obviamente, é uma pesquisa, não tem custo nenhum envolvido, tá? E é uma pesquisa, Sérgio, justamente para a gente investigar isso. Há uma dúvida se as pessoas que têm TDAH envelhecem de modo diferente, se elas teriam uma maior predisposição para ter um envelhecimento não saudável, né? Um envelhecimento mais patológico. Essa dúvida é pertinente. Existem algumas explicações que poderiam justificar. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está pegando indivíduos com TDAH ou pais de pacientes com TDAH também podem participar. Quer eles tenham TDAH ou não tenham TDAH, tá? Mas se eles têm filhos com TDAH, tem uma chance maior deles também terem, ou pelo menos terem mais sintomas do que o esperado. Mesmo que não chegue a ter TDAH, eles vão ter um pouco mais de sintomas do que o esperado para a idade. Então, entre 50 e 75 anos, a gente lá no Instituto DOR está vendo, vamos ver até agosto desse ano, então, não, desculpe, até o final desse ano, nós vamos recrutar esses indivíduos e vamos acompanhar essas pessoas. Eles vão fazer uma avaliação. Essa é uma avaliação caríssima, tá, gente? E está sendo feito gratuitamente. É uma avaliação muito cara, né? Porque tem ressonância, neuropsicologia, consulta. E nós vamos acompanhar 2 anos depois, para ver como que a pessoa ficou tendo TDAH, né? 2 anos depois, se a curva de envelhecimento dela, digamos assim, ela está alterada frente ao esperado. Achei muito legal, porque quando você começou a falar
diagnóstico precoce, digamos assim, né? Ou seja, quando o cara ainda não tem a síndrome propriamente dita pelo nosso critério categorial, pode ter muito endofenótipo ali que leve para muito perto do limiar, né? E assim, o que a gente pensa em psiquiatria hoje em dia é começar a intervir precocemente a partir desses endofenótipos. Essa pesquisa que vocês estão fazendo é como se houvesse uma exacerbação de endofenótipos com o envelhecimento, né? Mais ou menos. É muito legal porque com o envelhecimento, evidentemente, os recursos neurofisiológicos vão sendo reduzidos e é bem possível que algumas funções cognitivas, né, inclusive atenção e impulsividade, sejam afetadas. Muito interessante. E hoje em dia, como a gente vive muito mais, né, gente? Eu sempre digo, aqueles filmes que mostram os senadores romanos de cabelo branco, aquilo é uma burrice, né? Senador romano tinha 30 anos de idade, né? Não tinha senador romano de cabelo branco, não existe isso, né? A expectativa média de vida no meio do século XX não passava de 60 anos. Então, assim, só que hoje em dia a gente vive muito mais. Então, a gente tem que pensar em todos os fatores de risco para um envelhecimento não saudável. São 12 atualmente, né, que foram descritos pelo Livingston. O que a gente quer saber é se existem alguns transtornos que podem aumentar a chance da gente ter um envelhecimento não saudável. Por exemplo, a gente já sabe que depressão aumenta ao longo da vida, né? Não é um episódio só, mas vários episódios de depressão ou depressão crônica aumentam as chances, não quer dizer que você vai ter, tá? Mas aumenta o meu risco, matematicamente, de ter um envelhecimento não saudável, envelhecimento cerebral. A dúvida é se o TDAH também faz isso, né? Como a depressão faz e o transtorno bipolar também faz. Então, a gente, como obesidade também faz, como hipertensão arterial também faz, como diabetes também faz, enfim, várias coisas fazem, né? Então, essa é a pesquisa. Quem quiser pode encaminhar o paciente lá para o Instituto Dora, ali em Botafogo, e a gente vai avaliar com certeza o paciente. Tá? Boa noite. Boa noite. Débora, eu posso lhe pedir uma gentileza, Débora, só para eu trabalhar com isonomia aqui, é que eu pedi para as pessoas, né, fazerem suas perguntas aqui no chat direitinho, que eu faço as traduções, tá bom? Me desculpe, não quero ser de maneira nenhuma grosseiro, tá bom? É só para ter isonomia mesmo aqui para todos, né? Então, daqui a pouco, né, a doutora Márcia Rosenthal vai me apertar aqui no celular. Entende? Eu não vou querer ter esse tipo de apelo. Então, se puder escrever ali, Débora, eu agradeço, tá bom? Já vou ler a sua pergunta, tá bom? Alguém aqui, tá aqui, eu acho, né? Um adulto homem que foi indicado pelo neuropediatra por conta do diagnóstico da fertilidade sem apresentar os meus sintomas. Bom, acho que o professor já respondeu isso, né? Que a gente tem aí pais de crianças com questões de TDAH que possivelmente também têm traços muito fortes de TDAH em si ou a própria doença que passou reto, né? E acho que a avaliação pode ser tanto com o psiquiatra quanto com o neurologista, né, professor? Não há necessidade. Uma coisa que sempre me pergunto é assim: a avaliação neuropsicológica é necessária para o diagnóstico? Não, ela não é necessária, mas ela traz muitas informações em casos que não são muito claros. Por exemplo, uma coisa que acontece é que dislexia passa muito batido na nossa população, tá? E aí o sujeito diz assim, não, mas eu estou lendo, parece que não está entrando nada, tem que voltar para ler de novo. Mas isso tanto pode ser TDAH como pode ser dislexia, né? E dislexia é relativamente comum no TDAH e vice-versa, né? Então, você tem que descartar. E isso, muitas vezes, numa entrevista clínica, numa consulta, você não consegue fazer, né? Além disso, tem algumas diferenças. Por exemplo, tem aquilo que a gente chama de memória operacional, né? Que é como se fosse a nossa memória RAM. Não é a memória do HD, aquela memória do disco rígido, né? É a memória que está assim online. Quando você tem TDAH e tem uma memória operacional ruim, uma memória curta, o seu prognóstico é pior, né? Mesmo que você trate o TDAH, o resultado final do tratamento não é tão bom.
E eu só posso saber como é que é a sua memória operacional, a sua memória RAM, fazendo um teste neuropsicológico. Eu não tenho como, na consulta, saber disso, né? A outra coisa é aquilo que eu mencionei antes, falei da função executiva, né? Quando você tem TDAH e a sua função executiva é muito ruim, é muito comprometida, também as coisas são muito mais difíceis para você na vida, né? Não vai ser só por conta da desatenção, da hiperatividade e da impulsividade, né? Essa função executiva, né, que nem faz parte dos critérios diagnósticos, né? Daqueles 18 sintomas, não é exatamente. Mas, embora a atenção hoje em dia seja considerada uma função executiva, mas a questão do planejamento, organização, quando você tem isso muito deficitário, também o seu prognóstico acaba sendo pior, acaba sendo diferente. Uma vez, professor, que o diagnóstico de TDAH está tão glamorizado, né, de certa forma, acho que eu posso chamar de glamorizado mesmo. Ou demonizado, né? Pode ser também. Demonizado também. Eu queria saber se existe, porventura, alguma vantagem nos dias de hoje, né? Uma vez que existe um movimento, existe toda uma forma de interagir com o mundo, né? A partir das mídias digitais, que é saltatória, que é rápida, né? Que, teoricamente, de repente, pode ser que alguém que seja impulsivo já por natureza, né? E consiga manter a atenção com múltiplos estímulos, possa ter alguma vantagem em relação aos seus pares? Não, na verdade, é exatamente isso. Duas coisas importantes para evitar, né, que é um dos nossos temas, evitar o diagnóstico errado. Primeiro, eu tenho um TDAH compensado. Mas como assim? Não, porque eu uso muito agenda no celular, eu tento me organizar bastante, como eu perco tudo, eu tenho um lugar em casa que eu sempre deixo a chave, o celular. Se está compensado, não é TDAH, não merece tratamento. Tá? Essa é a primeira coisa. Não existe TDAH compensado. Não existe isso. Tá? Se está compensado, não é TDAH. Tá? A outra coisa, assim, não, porque o TDAH me ajudou muito ao longo da vida, também não pode ser TDAH. Pode ser qualquer outra coisa, pode ser transtorno bipolar, por exemplo, mas TDAH não é. Porque o TDAH não ajuda em nada. Pelo contrário, todos os estudos mostram que o TDAH atrapalha em tudo, desde a vida acadêmica até a vida conjugal, até a vida profissional. O TDAH não traz benefícios. Houve algumas pessoas, né, públicas, né, que falaram, não, porque o TDAH foi muito importante, porque eu sou muito criativo por conta do TDAH. Quando você vai pesquisar na literatura científica, não há nenhuma conexão entre criatividade e TDAH. Existe entre criatividade e transtorno bipolar, mas entre criatividade e TDAH não existe. Né? Então, a pessoa julga ter uma coisa, quando, na verdade, ela tem outra completamente diferente. Né? Aproveitar essa deixa aqui para falar de um mito, né, do diagnóstico psiquiátrico, que o TDAH em adulto se converte em transtorno de personalidade borderline ou em bipolar. Né? Tinha esse mito lá pelos anos 90, mais ou menos, e acho que hoje em dia está meio em desuso essa ideia. Né? Talvez o diagnóstico que fosse errado de início. São esses dois diagnósticos que você mencionou, de bipolar e borderline, né? Transtorno borderline de personalidade, são diagnósticos difíceis, às vezes, de você separar um do outro, né? E saber se a pessoa... Porque, na verdade, essas pessoas poderiam ter TDAH. O bipolar pode ter TDAH. Eu conheço pessoas que têm transtorno bipolar e TDAH. Borderline já é uma coisa mais difícil, mas também é uma possibilidade. Mas para fazer esse diagnóstico, realmente é uma coisa assim, bem complicada. É bem difícil fazer esse diagnóstico. Né? Enfim, porque as pessoas pensam muito em sintomas, né? De novo, né? Estou me repetindo. Porque você não pode pensar em lista de sintomas, porque esses sintomas são inespecíficos, né? Estão aqui, estão ali. Se você pensar em sintoma, a pessoa vai ter 3, 4 diagnósticos simultâneos, que a gente chama de comorbidade. Exatamente. E tem essa coisa da comorbidade, que a gente erradamente em psiquiatria chama de comorbidade, a ocorrência simultânea ou a ocorrência ao longo do tempo, né, de doenças diferentes, como se fosse a mesma coisa. Né?
ou a co-ocorrência propriamente dita, né, que é, na verdade, o que nós chamamos de comorbidade. O que a gente chama de comorbidade é co-ocorrência. Comorbidade seria, na realidade, por exemplo, você tem uma disfunção de um determinado sistema de neurotransmissão e ter, em algum momento da sua vida, fobia social, em outro distimia, em outro toque, em outro qualquer outro diagnóstico que fosse um corte transversal que quem te examinasse desse. Sem estar necessariamente errado pela lista de sintomas, né? Está errado porque o nosso conhecimento é limitado. Eu penso assim também. Eu penso que normalmente a gente tem uma estrutura psicopatológica original que pode ser que ao longo do tempo vá se desdobrando plasticamente de formas diferentes, né? E a gente fica aí juntando uma coisa em cima da outra. O ambiente determina a eclosão dos sintomas mais evidentes, né? E quando você vai fazer também a consulta, como a gente faz hoje em dia, é extremamente limitada, né? Você se baseia em relatos. A gente estava conversando isso antes de começar a aula, né? Os relatos são necessariamente distorcidos, né? Ilimitados. Então, é muito complicado. Sérgio, a gente precisa, né? Perdão, professor, perdão, vamos lá. A gente está chegando aí ao finalzinho, aí vamos escolher mais umas duas perguntas importantes. Temos mais, vamos lá. Tem algumas perguntas boas, né? Eu não quero atropelar, não, que eu perguntei muita coisa, né? Mas tem uma levantando assim uma bola em cima do que você falou, o diagnóstico comórbido, transtorno bipolar e TDAH, né? Uma coisa que, para mim, pelo menos assim, é muito difícil de aceitar. Eu não sei o quão frequente isso é, porque a gente tem, com certeza, impulsividade, alteração, desatenção e diversos outros sintomas de TDAH, e um episódio maníaco, e aí, muitas vezes também um episódio depressivo. Eu não sei se, de repente, isso que você está falando é quando você tem um controle do transtorno de humor, se você ainda residualmente tem sintomas de déficit de atenção, e aí eu poderia levar a um raciocínio de possibilidade de TDAH, se existe um histórico pregresso que justifique isso, né? Anteriormente, ali aos 8, 6 anos, eu não me lembro exatamente qual é o corte, se seria esse tipo de combinação... Seria. Na verdade, até eu dei uma aula recente sobre isso. Para você fazer o diagnóstico de TDAH e transtorno bipolar, o ideal seria que você tivesse assim, uma margem de certeza maior, porque o TDAH começa antes do transtorno bipolar, na grande maioria das pessoas. Então, você teria que ter uma margem de segurança de que existe um relato fidedigno, ou então um relato parental de que havia um problema anterior, né, que parece TDAH, e depois é que surgiu a bipolaridade. E também o ideal seria, isso que você falou, Sérgio, uma pessoa que está muito bem controlada e durante esse período de controle, você vê que a pessoa é muito desatenta e inquieta, né? E aí diz assim, bom, então, se o transtorno bipolar está controlado, isso aqui é uma outra coisa que está junto com o transtorno bipolar. Mas é que, às vezes, você não consegue essas duas coisas. Você não consegue esse relato fidedigno passado, né, da infância, e também, às vezes, você não consegue, por vários motivos, manter o sujeito com transtorno bipolar controlado um tempo grande o suficiente para você observar. Aí fica difícil, né? E aí sempre tem um risco de você usar estimulante, você piorar a vida do paciente com transtorno bipolar, né? Eu queria... São 8h38, né? Nós fechamos aqui a nossa hora. Eu queria, se for possível, professor, deixar mais uma perguntinha. Claro. Professor Levato quer fazer alguma pergunta ou eu posso pescar aqui do chat? Não, já falei demais. Pode pescar no chat. Então, vou pescar aqui, então. Tem algumas interessantes. Uma aqui que eu acho que pode ser interessante, né? Se a abordagem neuropsicológica, né, da avaliação do paciente leva em consideração a qualidade de vida, sono restaurador, alimentação saudável, atividade física, ou fica mais numa avaliação cognitiva? Não, a gente sempre pergunta, primeiro, né, e às vezes é difícil, né? Primeiro, horas de sono, que hoje em dia vocês sabem que é difícil, né? Sérgio tem filhos, né, Sérgio? 2 em...
Você acha que eles estão dormindo? Eles apagaram a luz e estão debaixo do cobertor no celular, no WhatsApp, né? Você sabia disso, né? Eles Que ele não têm celular ainda não, professor. vai dormir 1h30 da manhã e você acha que foi dormir às 10, né? Mas a gente sempre tenta ali fora do pai, tá? Escuta aqui, você está dormindo quanto? Que hora você foi dormir? A outra coisa que a gente sempre... Então, assim, qualidade do sono é importante porque afeta a atenção no dia seguinte. A outra coisa importante é o uso não relatado, principalmente na frente do pai e mãe, de cannabis, né? A gente viu recentemente um adulto jovem, né, que não tinha histórico nenhum de TDAH. Aí ele entrou na faculdade e começou a ter TDAH. Falei, olha, não deve ser, né? Tipo assim, não faz muito sentido um negócio desse. Aí eu fui conversar, olha só, você não tinha nada na escola, você estudou em escolas boas, né? E não tinha, e agora passou a ter na faculdade. Ah, não, é porque eu estou usando muito cannabis e haxixe, né? Então, assim, o cara não tinha nada, começou a usar cannabis, o negócio começou a descer. Então, assim, a gente avalia isso. A questão da alimentação, a gente não tem assim muito, não teria muito efeito. Agora, é claro que o sujeito dorme mal, come mal, está acima do peso, não faz atividade física, as chances dele ter níveis piores de concentração são maiores, né? Como também nível de ter doença física, né? Por conta dessa qualidade ruim de vida. Então, isso a gente sempre leva em consideração, sim. Perfeito, perfeito, maravilha. Gente, eu vou ter que, infelizmente, encerrar o nosso encontro, tá? Agradecer profundamente aí a gentileza do professor Paulo Matos, que veio com toda a boa vontade, né, nos ajudar aqui no entendimento desse pseudo-TDAH adulto, que é um tema enormemente importante, e acho que ainda tem muito pano para manga, né, professor? Tem muita coisa ainda para ser descoberta, ser debatida e informada, principalmente para a gente que trabalha diretamente no front, né, com esses pacientes com tantas demandas e desejos, né, e descobrir o que tem, e como foi dito aqui, a glamorização do TDAH, né, então é um desafio desconstruir isso um pouquinho também, mostrar que se trata de uma doença muito impactante, que gera muito sofrimento, muita perda, né, que não é legal ter, né? Agradecer muito mesmo a sua presença, a presença do professor Marcelo Alevato também. Eu chamo de professor, viu, Alevato? Tem jeito não, isso aí eu vou morrer falando, e você lide com isso, tá bom? Não tem muito para onde correr. Lembrando também que a aula está gravada no YouTube da clínica, tá bom? Da Clínica Revitalis, vai estar lá para quem quiser acessar, né? Fiquem bastante à vontade. E falando mais uma vez também do estudo do professor Paulo Matos, com um diagnóstico diferencial em TDAH em adulto, demência, não é isso? Isso, E a gente tem, como foi dito mesmo por ele, quem tiver entre 50 e 75 anos, né, fazer contato com o Instituto DOR, né, se voluntariar, né, vai ser muito interessante aí, essa produção de ciência séria, né, agrega muito valor para as conclusões futuras. Eu só me ressinto que não seja de 45 a 75, senão eu estava lá. Vai de voluntário. Tem grupo controle, Paulo? Tem, você pode entrar como grupo controle, né? Você pode ir. Mas aí é. Não, mas tem que ter 50. O grupo controle tem que ter também entre 50 Mas o grupo controle, na verdade, são os negativos da avaliação, né? Porque os outros serão probandos. E me desculpar aí, porque tiveram muitas perguntas, né? Assim, com certeza a aula muito, muito interessante, né? Faz todo mundo pensar muito, refletir muito, mas não dá para ler todas, infelizmente. Então, eu agradeço a participação, espero que a gente consiga manter esse excelente nível que foi hoje aqui de apresentação nas próximas lives da Revitalis. Tá bom? Professor, muito obrigado. Quer fazer alguma consideração, professor? Não, eu quero agradecer ao Sérgio, agradecer ao Marcelo. Um abraço a todos aí. Foi muito bom estar com vocês hoje. Muito obrigado, foi muito gostoso. Tá bom? Um abraço, pessoal. Gente. Um grande abraço. Tchau. Obrigado a todos mais uma vez, viu? Quem quiser ver a aula gravada, YouTube da Clínica Revitalis, fácil de chegar lá, está tudo lá. Todas as aulas que nós fazemos estão disponíveis no YouTube.